Sara e Carolina. Inclusive, Sara e Carolina, se quiserem fazer perguntas também durante a apresentação, sintam-se à vontade. Bom, como a Sara comentou, a minha área de estudo está principalmente focada com ecologia de predadores de topo. Eu tenho trabalhado principalmente com aves marinhas. E já desde o meu doutorado eu comecei a me envolver com essas questões do estudo do impacto das atividades de pescaria sobre os predadores de topo, foco principalmente em aves marinhas. E comecei há 4 anos a trabalhar aqui no Chile, dentro desse contexto da conservação da Península Antártica e do manejo da pescaria de krill na Península Antártica. Assim, eu vou apresentar um contexto geral para vocês sobre as mudanças ambientais que estão ocorrendo na Antártica, principalmente focando nas mudanças climáticas. Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, nessas imagens dessa publicação do Ryan Donald de 2009, esses mapas apresentam uma interpolação espacial de dados de temperatura de todo o continente antártico, com diferentes algoritmos de modelação, diferentes interpolações e diferentes extensões temporais. E o que se ressalta aqui nessa imagem é que há uma consistência em todos os cenários temporais e modelos estatísticos de que a Península Antártica está experimentando um aquecimento. E nos últimos 50 anos, né? E esse valor de aquecimento foi estimado por esse trabalho em torno de 0,3 graus por década, enquanto nas outras regiões da península, do continente antártico, fica muito abaixo disso. Ou seja, em 50 anos, a média de temperatura na Península Antártica aumentou 1,5 graus, em média, né? Não significa que seja homogêneo ao longo de toda a península. Trabalhos mais recentes, focados principalmente na Península Antártica, também foram capazes de demonstrar que essa variação da temperatura ela é muito mais acentuada nos períodos de outono e inverno. Aqui, nessa imagem, no painel superior, temos interpolações espaciais de variação de temperatura em dezembro, janeiro e fevereiro, correspondendo aproximadamente ao período de final de primavera e verão, início de verão, e março, abril, maio, o período de outono. E se nota claramente que as anomalias de temperatura, certo? Em azul, negativo, e em vermelho, positivo, ou seja, aumento versus redução, ao longo de 50 anos, foram muito mais acentuadas no período de outono, certo? E, se olharmos dados meteorológicos de bases científicas na Península Antártica, se nota que, apesar de que durante o verão mesmo ha havido uma tendência ao aumento, o período de verão foi o único que, ao longo de 50 anos, teve períodos de tendências contrárias, certo? Em um momento aumentou, em outro diminuiu. Enquanto nas outras estações do ano, outono, inverno, primavera, a tendência sempre foi tendência média, sempre foi de aumento. Apesar de haver uma pequena tendência à diminuição no inverno entre o final de 1990 e até antes de 2010. Entretanto, nos últimos 5 anos, se olharmos para todos esses gráficos, há uma consistência nesses últimos 5 anos de um aumento acentuado da temperatura, certo? Que no inverno chega a 0,3 graus por ano a mais, enquanto no verão foi 0,42 graus centígrados a mais por ano, nesses últimos 5 anos. E uma das principais consequências, ou uma das grandes consequências desse aquecimento é
a redução da densidade da biomassa de crio na Península Antártica. Aqui eu estou apresentando duas diferentes fontes de evidência para essa redução, aqui do artigo de Atkinson et al., 2009, mostrando que a densidade de crio é estimada a partir de redes de pesca, de investigação científica, abaixo de 60 graus sul, tem vindo a diminuir entre 1970 e 2020, aproximadamente. Desculpa, esse artigo de 2019, não 2009. Assim, da mesma forma, dados recentes de bioacústica ao longo da Península Antártica têm demonstrado também uma tendência à diminuição. E, por outro lado, se vê nesse gráfico aqui uma grande variação da biomassa de crio ao longo do tempo, com picos de abundância e períodos de abundância muito baixa em comparação à média ou à tendência mediana temporal. E ainda mais recente, alguns estudos demonstraram que essa redução da biomassa se deve também, principalmente, a uma mudança no centro de distribuição latitudinal da espécie, ou seja, com o aquecimento da água do mar na Península Antártica, a principal zona de alta densidade de crio tem tendido a mover-se cada vez mais para o sul, como se vê aqui nesses gráficos, a latitude versus o período, e esses são box plots de frequência e distribuição da abundância nesses períodos, com uma tendência de que tanto as larvas quanto os adultos têm o seu centro de distribuição latitudinal movido em direção ao sul. E, bom, uma das explicações que se vê aqui, diferenças entre as respostas da densidade de indivíduos recrutantes, ou recruiting individuals, na população, ela tem uma tendência inversa ao SAM, que é o Southern Annular Mode Index. Que o Southern Annular Mode Index basicamente mede diferença de pressão atmosférica entre 45 e 65 graus sul. Ou seja, quando há valores positivos, as pressões atmosféricas na zona subantártica estão maiores, o que leva a que as frentes mais quentes, frentes atmosféricas mais quentes, sejam capazes de se mover mais em direção ao sul. E esse fenômeno tem uma série de consequências sobre a temperatura e principalmente sobre a cobertura de gelo na Península Antártica. Então, esse estudo também corrobora com os outros resultados de que nas partes mais ao norte existe uma tendência à redução, principalmente tanto de larvas quanto de adultos, enquanto mais ao sul, principalmente de larvas, uma redução na quantidade de larvas de crio ao longo do tempo. Bom, e como eu expliquei, esses sinais divergentes da Southern Annular Mode, eles podem indicar períodos de diferentes concentrações de gelo. E por que o gelo é importante neste caso, certo? O ciclo de vida do crio, ele está intricado ou bastante relacionado com as dinâmicas temporais ou sazonais da cobertura de gelo marinho. Aqui nessa figura do artigo de Steiner et al. 2021, uma esquematização do ciclo de vida anual do crio, certo? Durante a primavera, as fêmeas se alimentam de um tipo característico de algas marinhas, e elas necessitam de uma quantidade, de uma qualidade específica dessas algas para serem capazes de produzir os ovos. Que após a eclosão, as larvas tendem a se abrigar durante o período de inverno, outono e inverno, na parte inferior dessa cobertura de gelo marinho. E nessa parte inferior da cobertura de gelo marinho existe uma comunidade de algas que elas estão associadas
e são a principal fonte de alimento para esses esse crio juvenil durante o período de outono e inverno. Então, menores concentrações de gelo marinho durante o inverno, ou menores coberturas de gelo marinho durante o inverno, significa menos alimento para esses novos indivíduos que vão alimentar as populações de crio nos anos seguintes. Agora, existe também um outro fator importante, que o derretimento dessa cobertura de gelo marinho durante o início da primavera é extremamente importante para a liberação de alguns micronutrientes, alguns nutrientes que são limitantes nos ecossistemas marinhos antárticos. Assim, esses nutrientes liberados pelo derretimento do gelo, eles levam a uma alta produtividade local, que é digamos, a base pela qual esses novos crio que vão aportar à população são capazes de se manter no verão seguinte, assim como é a base para que as fêmeas sejam capazes de produzir os ovos para a próxima desova do ano seguinte. Então, é uma relação bastante intrincada com o gelo marinho e bastante complexa. E, bom, eu trouxe essas imagens, se vocês colocarem no Google, Creo Sea Ice, vocês vão encontrar algumas imagens, não muitas, mas realmente são imagens interessantes para ver como o Creo se agrupa durante o inverno debaixo dessas coberturas de gelo marinho. Essas são imagens de ROV, certo? Durante o período de inverno de diferentes zonas da Península Antártica, mostrando essas aglomerações do Creo de idade um pouco mais jovem, né? Bom, então, além do gelo fornecer o alimento, tanto no inverno durante o verão, também se acredita que essa banquisa de gelo durante o inverno serve de refúgio aos crios mais jovens, tanto contra predadores marinhos e contra canibalismo de crio adulto, né? Que quando durante o inverno a quantidade de alimento é baixa, o crio adulto pode se transformar em canibal e canibalizar os mais novos. Bom, como eu estava dizendo, esse ciclo de produtividade durante primavera e verão, ele está conectado ao gelo durante o inverno. Aqui nesse gráfico, podemos ver a média, mais ou menos, desvio padrão da cobertura de gelo em azul, a partir de cada mês, certo? Isso é uma média de 20 anos, menos de 20 anos, entre 2005 e 2022, de maio a abril do ano seguinte. Então, se vê realmente que há digamos, uma defasagem entre a produtividade e a cobertura de gelo. E que, efetivamente, se isso for testado estatisticamente, se vê que há um desplaçamento temporal entre 5 e 6 meses de delay, certo? Ou seja, a clorofila que se verifica durante a primavera e o verão podem ser relacionadas à cobertura de gelo de 5 meses anteriores. Agora, contrário ao que alguns resultados específicos de tendências de cobertura de gelo na Antártica têm indicado, certo? Se olharmos esse gráfico de anomalia de cobertura de gelo ao longo do tempo, a Antártica vinha com uma tendência de aumento da cobertura de gelo ao longo do tempo, que recentemente isso foi alterado nos últimos 5 anos, houve uma baixa bastante acentuada da quantidade de gelo marinho. Porém, já se sabia que a extensão do período em que o mar permanecia congelado na Península Antártica, isso sim já comprovadamente vinha reduzindo ao longo do tempo. Como se pode ver aqui nesses dois gráficos, vermelho representa o decréscimo em número de dias
que a área se torna livre de gelo, certo? Em relação ao avanço do número de dias que a área se torna livre de gelo. Então, realmente, nessa região havia uma tendência a que as águas ficassem livres de gelo mais cedo durante o ano. E aí, provavelmente, é o grande problema, ou o grande fator responsável por essas mudanças na biomassa de crio que se estão comprovando recentemente. Bom, o maior problema uma redução substancial da densidade de crio no norte da Península Antártica é que o ecossistema nessa região, ele é dito que ele é centralizado no crio, ou seja, uma grande proporção dos organismos marinhos são dependentes do crio, se alimentam de crio ou se alimentam de outras espécies que são dependentes do crio. Aqui nesse infograma se vê enfim, uma imagem de mais ou menos quais tipos de organismos são diretamente dependentes do crio, entre baleias, pinguins, focas e, claro, que outros predadores que se alimentam de focas, como as orcas, que se alimentam de pinguins, como as focas leopardo, acabam indiretamente sendo dependentes do crio. Bom, vocês terem alguma ideia, algumas dessas baleias, elas praticamente se alimentam exclusivamente do crio antártico, e os pinguins Adélie e os pinguins de barbicha, não sei como chamam em Portugal, mas aqui eles chamam de pinguins de barbicha, mais de 90 a 99% da sua dieta na Península Antártica é crio, ou seja, são extremamente dependentes desse recurso na região da Península Antártica. Bom, como é difícil encontrar vídeos sobre o crio, né, na internet de maneira geral, eu quis apresentar esse vídeo que nós fizemos em 2018, com uma microcâmera acoplada num pinguim de barbicha. E aí você pode ver o movimento do pinguim na captura, entrando dentro do cardume de crio para capturar. Em outros momentos já me perguntaram se essa imagem estava acelerada. Ela não está acelerada, isso é a velocidade real dos acontecimentos. E acho que é um registro interessante para apresentar para vocês. Eu não vou apresentar resultados específicos sobre esse experimento ou sobre esse projeto que outras pessoas estão trabalhando com isso. E provavelmente logo vamos ter algumas publicações. Bom, de maneira geral, as tendências das populações desses predadores dependentes de crio, ela é condizente com uma baixa da biomassa de crio na região. Os pinguins do gênero Pigoceles, na Península Antártica, as três espécies que habitam a Península Antártica, o pinguim papua, o pinguim Adélie e o pinguim barbicha, pelo menos duas, o pinguim de Adélie e o pinguim de barbicha, têm experimentado decrescimentos populacionais na faixa dos 50% entre 1970 e a década atual. Então, é realmente uma redução bastante substancial e importante que, por um lado, pode se dever à redução do crio, mas também uma série de outros fatores ambientais, inclusive da recuperação das populações de baleia, que poderiam vir a ser competidores com os pinguins em relação à quantidade de crio disponível. E, por outro lado, há pelo menos uma população de furseal, de lobo marinho, não sei como chamam em Portugal, mas no Brasil chamamos de lobo marinho, uma população de lobo marinho que na South Shetlands tem reduzido substancialmente, e uma das evidências da redução, ou um dos parâmetros populacionais que poderia vir a explicar essa redução, melhor dizendo, é a distância das viagens de alimentação durante o período reprodutivo. Assim como os pinguins, as focas elas são central place foragers durante o período reprodutivo, ou seja,
elas têm que estar sempre voltando para a área reprodutiva para alimentar os filhotes. E isso limita que elas tenham a capacidade de alimentar o filhote de acordo com a distância que o alimento está da colônia. Se não há alimento suficiente em uma distância X da colônia, a condição dos filhotes reduz, a sobrevivência dos filhotes diminui drasticamente. Isso já tem sido verificado com algumas populações de pinguim, e pode ser um fator explicando, um dos fatores, não o único, explicando a redução desta população de lobo-marinhos na South Shetlands. Um outro fator que esses próprios autores reconhecem é que, por os animais estarem mais debilitados pela redução da disponibilidade de alimento, os filhotes se tornam mais a predação de focas leopardo sobre os filhotes, ela se torna maior, ou seja, a sobrevivência está sendo reduzida pelo aumento também da predação pela foca leopardo. Apesar de que todos esses fatores servem para explicar, não existe ainda uma confirmação, este é o principal, ou estes são os principais fatores. Ainda, então, onde eu entendo, ainda as evidências precisam ser melhor avaliadas e discutidas. Agora, por outro lado, as baleias, que não são central place foragers, que têm uma capacidade de movimentação mais livre ao longo do verão, inclusive boa parte delas são migradoras e passam um período de inverno fora da Antártica. Elas têm se recuperado da exploração baleeira nos anos 800 e início dos anos 1900. Não sei se vocês sabem, durante essa época houve uma grande e intensa caça, tanto de baleias quanto de focas na região, tanto que alguns estoques das populações de baleias chegaram a mínimos quase extinção, digamos assim, quase extinction levels. E recentemente, várias frentes de evidência e de dados estão demonstrando que essas populações têm voltado a aumentar na Península Antártica. Pelo menos duas espécies das espécies que ocupam a Antártica têm se recuperado, as fin whales e as humpback, em português, não sei, jubarte, no Brasil, em Portugal, não sei. Agora, por outro lado, as orcas, que não são predadores diretamente dependentes do crio, mas podem sim ser dependentes de outros animais que se alimentam de crio, como os pinguins e as focas. De maneira geral, os ecótipos de orca que habitam a Península Antártica, que são o A, o B1 e o B2, os tipos A e B2 têm apresentado uma tendência de maior estabilidade, enquanto o tipo B1, que é o mais especializado a caça em zonas com cobertura de gelo marinho, apresentou uma leve tendência à diminuição nos últimos 10 anos. Então, mais uma evidência de como essas mudanças na quantidade de gelo marinho podem estar afetando a níveis ecossistêmicos, o controle de bottom-up do ecossistema marinho antártico. Provavelmente essas focas estão vendo o seu recurso alimentar afetado. E, mais uma vez, isso é um nível de hipóteses, ainda é necessário uma maior comprovação disso, obviamente. Baleia de bossa em Portugal. Uhum. Baleia de bossa, muito bem notado. Bom, e um dos predadores também bastante relevantes na Antártica, certo? Que é a pesca. Pesca de crio é a única atividade na Antártica a nível industrial, certo? Existe a pesca do bacalhau antártico, do gênero Lysosticus, pesca de ice fish na Southern French Territories, mas não há na Península Antártica, até porque os estoques de ice fish no passado eles chegaram a estar colapsados, então não se pesca mais. Mas a pescaria de crio é a única que está em um nível de pesca industrial na Península Antártica. Aqui nós temos a representação do navio de pesca da Noruega, certo? Que é um dos modelos mais recentes de método de pesca que eles usam, que se chama de pumping,
que é basicamente uma rede acoplada a um grande aspirador. E assim eles podem fazer a pesca de modo contínuo. A rede não sai debaixo da água em nenhum momento, porque todo o crio que é capturado na rede ele é aspirado para dentro do navio por esse grande cabo de aspirador que aparece na figura aqui, certo? Isso tem permitido que a pescaria aumente consideravelmente, como eu vou colocar mais para frente. Bom, aqui uma animação da distribuição do esforço pesqueiro entre 1990 e 2019. E podemos ver que, mesmo nesse período, dentro da região da Península Antártica, houve alguma variação espacial, certo? Quando que, na década de 90, estava mais concentrado nas partes mais externas da South Shetlands, essas ilhas aqui, e que, ao longo do tempo, foram se movendo para dentro do Estreito de Bransfield, essa região aqui entre as South Shetlands e a Península Antártica. Como vocês podem ver, mais recentemente, a pescaria se concentrou bastante nessa região do Estreito de Bransfield. Que, se olharmos com mais detalhe nessa imagem dessa publicação que fizemos esse ano, 2022, se vê mais claramente, na década de 80, década de 90, aí já se começam a verificar umas capturas mais substanciais dentro da região do Estreito de Bransfield e nessa região ao norte da Ilha Ambers. E a partir dos anos 2000, a atividade de pesca se torna mais intensa dentro do Estreito de Bransfield para, na década mais recente, se tornar a principal área de pesca na Península Antártica. E, claro, essas mudanças, elas também vieram seguidas de uma alta concentração, tanto espacial quanto temporal, da atividade de pesca, principalmente nas ilhas Orkney, certo? Nesta região aqui do mapa, e no Estreito de Bransfield, onde eu mostrava para vocês que corresponde a essa região aqui do mapa. Chegando a passar, desculpa, chegando a passar no Bransfield de mais de 1.000 toneladas por dia em alguns anos. Por outro lado, a taxa de captura tem aumentado consideravelmente, a taxa de captura e a taxa de concentração. Quando vamos olhar alguns outros índices de desempenho da pescaria, por exemplo, o CPUE, que é o Catch per Unit of Effort, nesse caso é toneladas por hora, a média por barco, né, ao longo do tempo. Pelo menos em dois desses setores é uma tendência negativa. Agora, quando se faz uma estandarização para controlar com essas diferenças de eficiência de cada navio e para as diferenças interanuais, essas tendências negativas elas ocorrem em todos os 4 setores avaliados nesse estudo. Uma CPUE diminuindo ao longo do tempo significa que a pescaria, para ser capaz de capturar a mesma quantidade de krill ou aumentar a captura, ela tem que aumentar substancialmente o esforço. Ou seja, aumenta o esforço, mas a quantidade de krill que se captura está diminuindo. Embora o CPUE não necessariamente esteja relacionado com a disponibilidade do recurso, a tendência pode sim identificar tendências do recurso, né? Então, essas tendências de diminuição do recurso da CPUE, desculpa, podem sim estar relacionadas com essa diminuição da abundância e da biomassa de krill que outros estudos têm indicado ao longo do tempo. Por outro lado, também conseguimos verificar que essas variações da eficiência, as variações do CPUE, em alguns setores podem estar relacionados à cobertura de gelo marinho, certo? Ao longo do ano. E também a própria concentração. Mas é interessante ver como esta direção da relação com o gelo marinho é inversa à relação da concentração, certo? Isso porque isso se ocorre uma relação inversa porque
a pescaria não pode atuar em zonas com cobertura de gelo extensa. Então, quando há menos gelo na região da península, a pescaria tem uma maior capacidade de operar nessa área e pescar durante mais tempo. Ou seja, isso aumenta a concentração espacial e temporal da pesca. E agora, isto pode estar levando a esses sinais inversos, ou essas tendências negativas da CPUE, justamente, como eu comentei, poderia sim ser uma relação com uma redução da disponibilidade de CRIO. Isso aqui ainda são dados que não estão publicados, mas estão sendo preparados para publicação. Se avaliamos a biomassa de CRIO, em anos que a cobertura de gelo durante o inverno foi maior a 30%, menor a 30% ou menor a 15%, se vê em todos os setores uma tendência a ou redução, certo? Ou variabilidade muito ampla. Esse gráfico aqui indica medianas, mais ou menos o 90% do intervalo de confiança. Não, desculpa. Mínimo e máximo. É mediana e mínimo e máximo da abundância. E pelo menos nos setores de elefante e das South Shetland Islands, a pescaria tem uma tendência a capturar mais justamente quando tem menos gelo, ou seja, quando nesses setores a tendência é que haja menos crio. Então, daí pode sim haver uma explicação, né, porque o CPUE, ou a capacidade da pescaria de aumentar a sua capacidade ou a sua eficiência, pode estar vindo a reduzir ao longo do tempo, porque eles estão justamente focando seu esforço em períodos e em áreas onde o CRIO, ou durante o período em que o CRIO tem a sua menor densidade. Bom, por outro lado, falamos muito sobre as mudanças na distribuição e na atividade pesqueira na Península Antártica, mas é importante nós termos em mente que a pescaria não está agindo de maneira completamente livre na Península Antártica, certo? A pescaria ela é manejada pela CCAMLR, Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, que foi fundada em 1982, justamente porque o interesse na pescaria de crio na região antártica vinha aumentando substancialmente. E como, num passado recente, haviam outros estoques pesqueiros, incluindo baleias, focas, icefish, bacalhau antártico, que haviam colapsado no passado, a comunidade internacional decidiu que seria bom ter um controle maior da pescaria nessa região para evitar que isso acontecesse com o crio, já que ele é um elemento central e fundamental nos ecossistemas marinhos antárticos, certo? Então, as práticas de manejo da CCAMLR incluem práticas dentro de um método baseado nos ecossistemas. Ou seja, se assume que as atividades de pesca podem ocorrer desde que elas sejam feitas de maneira sustentável e que não impeçam a recuperação do próprio estoque sendo explorado, e também que haja disponibilidade para os predadores dependentes desse estoque. Então, para alcançar esse objetivo, a CCAMLR se utiliza de um yield model que assume que o nível de exploração não vai ou não vai levar que a biomassa disponível de crio caia de um determinado ponto. Não vou entrar em detalhes desse modelo, é um modelo bastante complexo e vocês podem encontrar na página da CCAMLR mais em detalhe. Mas ele tem duas assumptions principais, que é que todas as partes do estoque desovante tenham a mesma contribuição para a geração seguinte, e que o impacto da pescaria ele é homogêneo ao longo de todo o estoque desovante. O que vocês vão ver nos slides seguintes, que não é bem assim, muito provavelmente o estoque desovante é menor, corresponde a menos de 20% dos adultos da população, e que muito provavelmente a mortalidade de pesca ela afeta desproporcionalmente esse spawning stock,
porque eles não estão distribuídos de forma homogênea ao longo do espaço. Bom, a principal medida de conservação aplicada pela CANLAR se refere primeiro ao catch limit, que foi estimado em 5,61 milhões de toneladas em qualquer fishing season para essas áreas, certo? Área 48.1, 48.2, 13.4, já vamos ver a que se refere isso. Entretanto, como havia muita incerteza na dinâmica, ou ainda há muita incerteza na dinâmica geral da biomassa de crio na região, se assumiu reduzir esse valor para 620 mil em qualquer uma das temporadas. Isso assumindo que a biomassa de crio esteja entre 350 a 650 milhões de toneladas, isso corresponderia a 1% a 2% da biomassa estimada de crio. E para evitar que todos os 620 milhões de toneladas fossem retirados de uma única área, esses 620 mil foram divididos em diferentes porcentagens para essas diferentes sub-áreas da península, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Aqui temos as áreas de atuação da CAMLAR. Em verde, a área 48, que é onde atualmente ocorre a pesca de crio, certo? E aquelas porcentagens que nós vimos anteriormente estão divididas entre essas áreas, a 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4. E eu vou focar um pouco aqui na área 48.1, se nós voltarmos anteriormente. A esta área corresponde 25% dessas 620 mil toneladas, ou seja, 155 mil toneladas. E se nós vermos quanto vem sido pescado desde os anos 2000, nós vemos que na área 48.1, os níveis de captura atualmente ficam muito próximos do trigger level, certo? Dessas 155 mil toneladas, aqui nessa linha superior vermelha. Esse pontilhado verde indica qual era a média da captura antes dos anos 2012 e a vermelha indica após os anos 2012. E aqui a captura está apresentada em proporção em relação a esse trigger level, ou seja, 155 mil toneladas. Agora, revendo os dados de biomassa de crio que eu apresentei anteriormente, você pode ver que há vários anos, isso na área 48.1, vários anos em que a média entre diferentes setores da Península Antártica, ela chega muito próxima desse valor de trigger level. Em comparação com, aqui na linha pontilhada cinza, a média de biomassa, que é o parâmetro que é utilizado nesse modelo de yield generalizado que a CAMLAR usa para estimar o quanto se pode ou não pescar. Há vários anos em que a biomassa está muito abaixo desse valor médio e chegando muito próximo desse valor do trigger level e muito próximo dos 10% da biomassa mediana, que seria o valor mais baixo em que a pescaria teria menor impacto. E aí se espera, né, embora estudos ainda sejam feitos em relação a isso, mas se espera que nesses momentos de baixa densidade de crio, de baixa biomassa de crio, o trigger level de 155 mil toneladas ele seja muito alto. E aqui um dos exemplos desse artigo de Mayer et al. De 2020, assumindo que o impacto da pescaria for retirando uma porcentagem hipotética da quantidade de desovantes com sucesso, ou seja, a população que foi capaz de reproduzir, se considera que 100% dos adultos são capazes de reproduzir, que é mais ou menos o que esses modelos da CAMLAR assumem. A linha A seria o que foi observado ao longo do tempo da captura de pesca, certo? Então, ainda assim, com 100% dos adultos contribuindo à população, houveram alguns períodos em que a pesca excedeu essa captura, esse trigger limit, essa captura precautionary.
Agora, assumindo que 50% dos adultos contribuem, isso já aumenta para 3 períodos, com uma intensidade de pesca ainda maior. E o cenário C, em que provavelmente é o mais próximo da realidade, que 20% dos adultos contribuem para a população, para a geração seguinte, esses impactos são ainda mais acentuados, porque vão estar retirando uma proporção importante da população reprodutiva, que é muito menor que a população total. Bom, como eu comentei, nesses períodos de baixa produtividade de crio, esses são os períodos em que muito provavelmente há um maior risco de sobreposição entre os predadores de crio e a pescaria. Esse artigo de 2017, de Rink et al., eles mostraram, ou quantificaram zonas onde há a maior sobreposição entre a pescaria e os predadores, tanto horizontalmente, certo, quanto verticalmente. E se vê, eles puderam identificar que entre 2012 e 2014, a sobreposição, pelo menos durante períodos noturnos, com a pesca e os predadores foi bastante extensiva. Ou seja, a pesca e os predadores de crio estavam explorando o crio no mesmo layer vertical, na mesma profundidade, e com sobreposição horizontal também substancial. E outro artigo recentemente também quantificou essas mudanças da sobreposição, e eles verificaram que justamente quando há uma baixa de crio, a sobreposição ela aumenta, né? Então, realmente, quando há menos crio, os pinguins tendem a se alimentar mais em sobreposição com a pesca. E isso provavelmente tem efeitos a níveis populacionais. Recentemente, 2 artigos foram publicados mostrando que em certas condições climáticas, quando a pescaria passa um certo threshold, se detecta efeitos sobre as populações de pinguins, seja no sucesso reprodutivo ou na taxa de crescimento populacional entre anos. E, claro, havendo um aumento da sobreposição entre a pesca e os predadores, como é bastante conhecido das ciências pesqueiras, uma maior sobreposição leva a uma maior captura incidental e uma maior mortalidade nas atividades de pesca. Apesar de que, comparado com outras atividades de pesca, a pescaria de crio provavelmente tem uma taxa de bycatch, captura incidental, muito menor. Nos últimos anos, essa captura aumentou razoavelmente, o que leva aos cientistas da CAMLAR a colocarem reativarem um grupo de ação para a captura incidental na pescaria de crio. Essas são fotos de um informe do ano passado, de bycatch de toothfish, de bacalhau antártico, na pescaria de crio, exemplos de bycatch de aves marinhas, há alguns pinguins, mas eu não coloquei as fotos aqui, e recentemente houve os primeiros registros de captura acidental de baleia de bossa, a jubarte, né? Em 2021, 3 baleias foram capturadas incidentalmente em redes de pesca de crio, como vocês podem ver pela foto. Aqui temos a baleia dentro da rede e depois a baleia aqui também aparecendo capturada na rede. Então, essas reduções na quantidade de crio podem levar, sim, aqui a uma maior sobreposição e um maior risco, não uma maior captura, mas um maior risco de captura. E possivelmente, sim, uma maior captura ao longo do tempo, se esses padrões se mantêm. Bom, entre todos esses dados que eu apresentei, já há alguns anos a CAMLAR está modificando esse seu método de manejo da pescaria de crio, certo? Se vocês colocarem Crio Fisher Management, CAMLAR, e no Google vocês vão achar esses termos e algumas dessas publicações que dizem respeito ao feedback management da pescaria de crio. Provavelmente em alguns anos vai começar a ser utilizado, e a intenção é que
esse valor utilizado para alimentar esses modelos de população de crio, de quanto se pode ou não pescar, eles sejam atualizados com um intervalo de tempo menor. Ou seja, que seja possível que se capture essas baixas de produtividade e que se possa reduzir este trigger level e nesses momentos quando a disponibilidade é baixa e que se possa aumentá-lo quando a disponibilidade é maior. E, claro, então, feedback dessa forma que vai se alimentar esse valor a partir de dados novos que vão sendo anualmente implementados e adquiridos. E só para comentar, porque isso é importante e poderia ser um aspecto bastante positivo para o manejo da pescaria de crio, a utilização da área área de proteção, Marine Protected Area, na Península Antártica, que é uma série de proposições para se criar uma rede de áreas protegidas ao redor da Antártica, e na Península Antártica há uma proposição sendo avaliada, que foi proposta pela Comissão da Argentina e Chile, a CAMLAR, e essa proposição, obviamente, ela não tem como único objetivo proteger o crio, mas sim foi feita uma avaliação de mais de 120 alvos de conservação, onde se identificaram essas áreas em azul como sendo principais áreas de prioridade para a conservação. E assim, um esforço que foi feito para equilibrar tanto a utilização do recurso pesqueiro, ou seja, das atividades de pesca de crio, e zonas de prioridade, que se devem ser protegidas e conservadas, se chegou a esse cenário do modelo, certo? Que inclui zonas onde a pescaria não deveria atuar, em azul escuro, e áreas onde a pescaria ela é permitida atuar com uma capacidade de dispersão livre ao longo de toda essa área em azul claro. Assim, com esse modelo de área de proteção, seria possível proteger algumas áreas que são áreas de desova importantes para o crio, o que permitiria que o impacto da pescaria sobre essa população desovante fosse menor do que o que provavelmente está ocorrendo na atualidade. Bom, estamos chegando a 1 hora de apresentação e esse era o meu último slide. Se tiverem perguntas, se quiserem perguntar, conversar, tirar dúvidas. Eu tenho perguntas. Por favor. Estava aqui a pensar, a Antártida é um continente, não é enorme, mas falas só de uma região e tem-se ouvido nas notícias que há regiões da Antártida onde o aquecimento global não é tão intenso como noutras. É o caso? Por exemplo, é mais intenso nesta região onde tens estudado do que noutras regiões? Não necessariamente. Depende da região que se vai se comparar. Por exemplo, no Ártico está sendo muito mais acelerado. Agora, na Antártica como um todo, a península é a que mais está aquecendo na Antártica. Mas não sobrepassa os níveis de aquecimento do Ártico, por exemplo. Uhum. Agora, está sim, o aquecimento na península, acho que ele está acima da média do resto do planeta, se comparado isoladamente. Então, realmente é um pouco acelerado. Só mover o Ártico na média. O Ártico é... Agora sim, nesse último ano, ocorreram algumas ondas de calor nos últimos anos, durante o verão, e esse último ano, durante o inverno, de coisas de temperaturas no meio do continente estarem 20 graus acima da média histórica. Nossa. Claro, isso ainda é temperatura negativa, né? Mas considerando que no continente pode ser menos 50 graus, de repente ter menos 20 graus é uma coisa bastante alarmante. Né? Uhum. Então o continente é mais afetado do que a zona marinha, do que as regiões marinhas na Antártida? Não sei se sabes, uma questão.
Eu não estudo tanto o continente, mas eu acho que não, porque principalmente na Península Antártica, por causa da dinâmica das correntes marinhas aí nessa região, há essa intrusão, né, tanto das massas de ar quente quanto das correntes marinhas quentes que vêm do norte quando esse encontro das massas na América do Sul, na passagem do Drake, né? Uhum. E tanto que essa região mais extrema ao norte da Península Antártica é que está apresentando maior níveis de degelo durante o inverno, que tem permitido que a pescaria continue atuando até o meio do inverno, setembro, agosto, setembro, sem que seja necessário sair da área. Uhum. E a nível da produção primária das algas, tem sido mais intensa a produção primária, porque no Ártico o que se espera é que tenhamos cada vez mais produção primária com o gelo mais cedo, Uhum. ou que vamos ter dois picos de produção primária durante o verão. Não sei se será o É, caso na Antártida. tem mais próximo do continente mesmo, na península, tem havido uns pulsos de maior produtividade, mas defasados dos pulsos históricos, né? Ou seja, estão acontecendo mais cedo do que deveria. Agora, na Uhum. Antártica mais oceânica, eu acho que há uma redução de maneira geral. E tipo Ok, South Georgia, Orkneys. mais Na península, complexo do que se espera. na península mesmo, eu acho que há mais uma defasagem, né, do que uma redução. Uhum. Eu tenho mais uma pergunta, não sei se mais alguém tem. Mas, ah, Faço perguntas. da pesca do krill, para que é usado o krill? Não sei se faz parte da alimentação humana ou... Ah, eu acabei não colocando isso na apresentação, uma boa pergunta, eu vou lembrar de colocar na próxima. É, atualmente são duas as principais aplicações para ração para aquicultura, ou seja, se faz essa ração para alimentar peixes em aquicultura, e para a produção de ômega 3. Ok. E, e o mercado europeu acho que é um dos principais consumidores de ômega 3 de krill atualmente. Eu sei Ômega que há 3 como outras. vitaminas, como suplemento? Como suplemento alimentar, exatamente. Uhum. Suplemento alimentar. Tem algumas outras aplicações para pescaria esportiva, ração para animais de estimação, mas essas são menos importantes que essas duas. A ração para peixes em aquacultura e produção de suplemento alimentar, indústria farmacêutica. Interessante. Eu penso se vale a pena ir tão longe pescar krill. Para este comércio deve haver muita E a procura indústria por esse usa caso. o marketing de que é o crio de áreas prístinas. Estou a ver. Então tem um apelo ecossistema, apelo ecológico, né? Uma indústria verde, né? Esse tipo de visão da atividade. Uhum. Interessante. Comparado a outras atividades de pesca, a pescaria de crivo ela é menos impactante, definitivamente. Mas o que não significa que ela seja livre de impacto, em que os impactos estejam mudando em função das mudanças climáticas e ambientais que estão ocorrendo na Antártica. Uhum. E a nível de curiosidade, quando há uma cota definida da quantidade de pesca, não é? As 150 mil toneladas na região costudas, mas os navios passam na mesma essa quantidade, não é? Como? Os, Os os navios navios? de pesca passam na mesma essa cota de pesca. Ah, não, essa é a cota para todos. Uhum, ok. Existe Então, um, os navios são obrigados a reportar a CAMLAR a cada, eu acho que são 5 dias, o quanto uhum, eles pescaram. Quando se chega nesse valor, a CAMLAR informa, ok, agora vocês têm que parar. Por ok, isso, se por vocês isso não verem naquele consigo. gráfico que eu apresentei, nos últimos 3 anos, passou um pouquinho desses 155 mil, justamente Uhum, porque há um delay de alguns dias de atraso ao que eles comunicam e o que a CAMLAR é capaz de dizer, ok, agora vocês têm que parar de pescar. ok.
mas é todos. Ou seja, o navio que primeiro chegar na 155 mil é o que leva mais. Chamam de pesca olímpica, né? Competição. Quem é que Exato. pesca mais rápido? Quem pesca mais rápido ganha mais. Okay. Isso, O se que aí calhar, leva, né? Leva a esse aumento da concentração temporal, principalmente, né? Porque eles tentam pescar mais, o que mais podem em menos tempo. E provavelmente daí que veio esse método de pumping, né? O método contínuo, que nem precisa tirar a rede da água, é continuamente pescando. nossa. Pois é, eu questiono se é uma boa técnica, mas ao mesmo tempo imagino que há muitos problemas se dermos uma cota diferente a cada país ou navio que explora, não é? Porque depois isso cria complicações, aí é tipo, ok, se tiveres as melhores redes és tu que pescas mais, mas depois cria essa competição e essa É, pescaria mais rápida. aí em relação a essa distribuição de cotas entre países e entre barcos, eu não sei se vai haver alguma mudança, Hum, talvez, não sei. ok. Aí já foge da minha alçada. Estas são questões muito importantes e no fundo passa-se no mundo inteiro, não é? Claro, E claro. nestas regiões ainda é menos, mas pensarmos ao nível global a quantidade de pesca que acontece e a quantidade de regulamento que é necessário para controlar tudo, que nunca controla, não é? É uma questão interessante para fazer pensar um pouco. Eu ainda acho que 620 mil toneladas é muito. Mas, enfim. Há alguma estimativa de quanto é que os predadores necessitam por ano, em média, para se alimentarem? Ah, eu não sei de cabeça. Ok, Mas para comparar um pouco. eu tinha colocado um gráfico sobre isso aqui. Dependendo da área, geralmente é maior do que quanto a pesca retira, né? Mas dependendo da área, chega muito perto da quantidade que a pesca retira. Hum, E claro, isso não, dependendo também do quanto há de crio num determinado ano, o que a pesca está tirando vai ser uma proporção maior do que está disponível, que é o requerimento desses predadores, né? Essas coisas ainda não estão avaliadas em um nível de detalhe mais fino, para que se possam chegar a conclusões mais sólidas, mas é hum. possível que em algumas condições isso esteja acontecendo, pelo menos há 2 artigos mostrando isso para pinguins. Bem, há mais alguma questão da parte da audiência? Carolina? Se não há mais questões, obrigada, Lucas, mais uma vez por aceitares o convite. Foi uma apresentação impressionante. Eu trabalho mais no Ártico e gosto sempre de ouvir um pouco do que se passa na Antártida. São ecossistemas bastante diferentes, embora sejam semelhantes em muitas coisas. E Bom, espero que tenhas gostado também de participar connosco. eu que agradeço o convite e eu acho que é sempre importante falar sobre o manejo da pescaria de crio. A maioria das pessoas acha que não acontece nada na Antártica, não há atividade econômica, o que não é verdade. E acho que é importante ressaltar isso e divulgar, né? Apesar de que é uma atividade econômica menos impactante, ela tá aí, ela existe e temos que estar cientes e sempre monitorando, né? Sempre questionando as instituições que fazem a gerência disso aí. Uhum. E também questionar de onde é que vem o alimento que Claro, chega aos nossos exatamente. pratos. Do ômega 3, o peixe que está se consumindo, que ração ele recebeu, de onde veio. É bem difícil seguir essa né, rede de produção, mas para alguns casos, no caso do ômega 3 é fácil, porque as indústrias fazem questão de estampar no seu produto. Uhum. A ração de cria, eu acho que não. Mas enfim. De qualquer forma, muito obrigado pelo convite, foi um prazer apresentar e convites futuros é só me contactar. Obrigada.
Pronto, vamos então dar por encerrado o webinar e fiquem atentos porque, em princípio, talvez em dezembro, iremos ter o próximo webinar. Fiquem bem e fim de um bom dia ou uma boa tarde, dependendo de que estão localizados. Beijinhos e tchau.